Atos capítulo 10, versículo 28. Então, nós estamos estudando sobre a conversão de Cornélio. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus uniu aquele que estava sedento da palavra, da vontade de Deus, e uniu aquele que estava sedento pela palavra de Deus com o evangelista, no caso aqui o apóstolo Pedro. Uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nas passagens que os irmãos estudaram é que Pedro ele não aceitou a adoração. Então Cornélio, quando Pedro chega, ele se ajoelha ali perante Pedro, a fim de adorar Pedro, e Pedro falou: levanta, porque eu sou homem como você. Então a gente sabe que, infelizmente, muitos têm adorado Pedro, né? São Pedro, Santo Antônio, São Paulo, ao invés de buscar a Deus diretamente, em nome de Jesus, que é o único mediador de Deus e os homens, que é isso que fala lá em Timóteo, fica procurando outros intermediários. Aqui já é um exemplo que o Pedro ele não aceitou a adoração. Ele não aceitou a adoração. Levanta, eu sou homem que nem você. E quando Pedro começa a conversar com Cornélio, ele fala que ele estava ali porque Deus ordenou que ele estivesse ali. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E agora a gente vai ver aqui, a partir do versículo 30, a narração daquilo que os irmãos já estão sabendo, porque já foi narrado pelo Espírito Santo, né, por meio de Lucas, o que estava acontecendo, mas o Senhor vai repetir o que aconteceu pela própria boca de Cornélio narrando, tá? Então, do versículo 30 ao versículo 33. Felipe, você pode ler, por favor, do versículo 30 ao 33? Cornélio respondeu: há 4 dias ele estava em casa orando a esta hora. Às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Obrigado. Então, isso já foi estudado na aula passada. Era um homem que tinha temor a Deus, orava a Deus, mas a gente vai ver aqui que nem por causa disso, apesar disso, ele ainda não estava salvo. Mas por causa disso, Deus vai dar oportunidade de salvação a ele. Aqui é um ponto bem detalhado. A gente vai ver bem claro, né? O Senhor falou assim, ele tem que ouvir esta palavra da salvação, né? Então, as esmolas que ele dava, ele se compadecia das outras pessoas, em temor a Deus, ele ajudava as outras pessoas, subiu à presença de Deus. Era um homem que respeitava a Deus, mas nem por causa disso ele ainda estava salvo. Porém, por ele ser essa pessoa boa, por ele mostrar esse temor a Deus, Deus vai dar a oportunidade dele se salvar, de entrar no reino de Deus. É claro, ele ia ter que atender isso, ele ia ter que atender esse chamado. Mas isso aqui é uma coisa bastante interessante para a gente analisar. Porque muita gente fala, mas uma pessoa tão boa, não se rendeu à palavra, não se rendeu ao evangelho. Eu entendo o seguinte, não existe alguém mais sábio do que Deus, mais justo do que Deus. Eu não ia pegar uma criança de 4ª série e dar uma prova de ensino universitário. Eu ia cobrar aquilo que aquela criança pudesse, né, devolver, segundo a condição daquela. Então Deus vai cobrar cada um segundo aquilo que recebeu. Agora, se uma pessoa está buscando o Senhor, quer conhecer o Senhor, Deus não vai deixar essa pessoa morrer sem a oportunidade de salvação. Ele não deixou Cornélio. Deus envia a palavra, Deus envia o evangelista, Deus envia a possibilidade da pessoa salvar. Agora a pessoa ela vai atender esse chamado ou não. Então vamos continuar aqui. Versículo 34 ao versículo 43. É um trecho um pouquinho maior. Você pode ler, filha, por favor, do versículo 34 ao 43? Começou a falar, ele disse: conheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, ele que teme e faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois bateu. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, depois que o mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi com Deus como juiz de vivos e de mortos. Nele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão do pecado. Obrigado, filho. Então ele começa aqui a pregar sobre Jesus. Uma coisa, e tem algumas coisas que me chama a atenção. Primeira coisa, né? Isso que Deus está ensinando a Pedro, a gente vai ver
que Pedro e os irmãos tinham ainda uma trava. Eles não entenderam aquela missão que Jesus tinha dado para a igreja. Começou ali em Israel, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele ainda não, e a gente vai ver isso sobretudo no começo do capítulo 11, né? Mas Deus estava procurando mudar o coração de Pedro, e Pedro estava começando a compreender o seguinte, versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. Então Pedro estava começando a compreender isso, tá? Que, claro que Israel teve um papel importantíssimo no plano de salvação, mas o que Deus está muito mais interessado é com o temor. O respeito, o temor é muito mais do que medo. Tem o medo, sim, né? O temor a Deus tem uma dose de medo, sim. Inclusive o Senhor falou, não temam aqueles que matam o corpo, não pode fazer nada com a alma. Antes temer aquele, pode lançar o corpo e a alma no inferno. Deus é amor, mas a gente não pode esquecer que Ele é justiça também. É justiça. Mas não é só o medo do castigo eterno. O respeito, Ele é o Criador, Ele é o autor da vida, tudo pertence a Ele. Você não pode tratar Deus como lixo, com desprezo, com irreverência, tanto nas ações como no que diz. Então, não basta nascer na nação de Israel, não basta nem nascer numa família cristã. O que torna uma pessoa aceitável diante de Deus é o temor a Ele, o respeito a Ele, a reverência a Ele. Não existe algo mais sagrado do que Deus, né? Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus está interessado no respeito, na reverência que a pessoa tem para Deus. Então isso eu queria destacar. Outra coisa que me chama a atenção é que ele fala para Cornélio e todos aqueles gentios que estavam ali ouvindo essa pregação de Pedro, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então, mesmo nessa época, mesmo no início da igreja, ele está falando com pessoas que ele nunca viu antes. Pelo que dá a entender aqui, Pedro não tinha visto Cornélio antes, mas ele fala aqui como se fosse algo patente, ó. Vós conheceis, né? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Então, o ministério de Jesus, por mais que as pessoas crescem ou não crescem, não foi algo que ficou escondido, restrito. Mesmo aqueles que Pedro não tinha visto antes, no caso Cornélio, ele fala, vocês conhecem a história, vocês conhecem a palavra que foi divulgada ali, começando por João Batista. Então, ele fala ali com Cornélio, falando de João Batista, como uma figura eminente, conhecida, e não só de João Batista, de Jesus. Ele vai reforçar aquilo que, de uma certa forma, muitos não criam, sabiam de forma esparsa, mas ele fala que vós conheceis a palavra que se divulgou. Então Cornélio, por mais que ainda não tinha tido aquela fé de se converter, por mais que tinha um temor a Deus, ele tinha uma noção, não só ele, mas que todos ali, ó. Então, a gente vê o trabalho da igreja, a gente vê o ministério do Senhor Jesus, foi uma coisa que se divulgou já naquela época, bem no começo da igreja, divulgou. Isso me chama a atenção. Outra coisa que me chama a atenção é que Cornélio, que Pedro, ele fala algo aqui que é central na fé cristã. Versículo 40 e 41. A este, ele está falando de Jesus. Ressuscitou Deus no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra, que ele prega a ressurreição do Senhor Jesus. Mas ele diz aqui claramente, né, que Deus, ele não permitiu que todo o povo visse Jesus ressuscitado. Fala aqui no versículo 41. Deus não permitiu que todo o povo visse Jesus ressuscitado, mas as testemunhas. Então, as testemunhas da ressurreição foram escolhidas por Deus, pela permissão de Deus. E elas tinham uma missão, pregar essa ressurreição. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, fala que mais de 500 testemunhas oculares. E o apóstolo Paulo, no tempo dele, escrevendo 1 Coríntios, dos quais a maioria ainda vivem, outros já adormeceram, ou seja, outros já tinham falecido. Mas a maioria das testemunhas que viram Cristo ressuscitado, ainda viviam, né? Então não é uma coisa de invenção, não é uma coisa de achismo. E algo que é definitivo, amados. Geralmente as pessoas mentem por dois motivos. Ou para fugir de algum perigo, ou para conseguir algum ganho. Para essas pessoas pregarem Jesus ressuscitado, não ia ter nenhuma mansão aqui na terra esperando por eles. Não ia ter nenhum banquete aqui na terra esperando por eles. Não tinha dinheiro esperando por eles. Tinha perseguição, tortura e morte. E por que eles aceitaram tudo isso? Que é verdade. A mentira vai até onde a vantagem acaba. Ou para fugir de um perigo, ou para conseguir algum ganho. Pregando isso, eles alcançaram o quê? Perigo. Perderam muita coisa nesse mundo. É por isso que aqueles que
faleceram ali no primeiro século são chamados de mártires, os mártires, porque eles foram testemunhas oculares. E aqueles que não foram testemunhas oculares, não viram Jesus, eles tiveram o quê? No primeiro século, a unção do Espírito Santo, porque a Bíblia deixa claro, lá em Marcos capítulo 16, que os poderes miraculosos era para confirmar a palavra, o Novo Testamento. Então, eles tiveram contato com o sobrenatural, eles tiveram isso, confirmaram essa palavra para a gente. E aquele que pensa um pouco, for averiguar as evidências, vão perceber que a única explicação, pela morte dessas testemunhas do primeiro século. Você fala, mas o muçulmano também morre por sua fé, matando o outro. Agora, um tom de vingança. E a religião muçulmana cresceu pela guerra, conquistando por exércitos, e quem não se convertesse à fé muçulmana era morto. O cristianismo não, o cristianismo bíblico não, era pela pregação, e as pessoas morreram, Morreram como ovelhas. E aqui ele deixa bem claro, Jesus foi constituído para ser juiz de vivos e de mortos. Então, a gente tem que ai do mundo que levanta o nariz para falar asneiras sobre Jesus, porque todo ser humano, cada um de nós, vamos se apresentar diante de Jesus. Mesmo aqueles que morrerem, morreu, acabou. Escapei do julgamento de Deus. Não, Deus vai ressuscitar e cada um vai estar ali vivo diante do seu corpo para prestar contas diante desse Jesus. Ele é o juiz da humanidade. Ele está pregando isso para Cornélio. Ele é o Senhor. E quanto Pedro... Então, isso, claro, tem muitas outras coisas aqui que pode chamar a atenção, amados. Mas num tempo, cada professor que vai estar aqui vai selecionar aquilo que chama mais atenção. E claro, no estudo bíblico, cada um fica à vontade para tentar trazer para o estudo algo que talvez passou aqui naquilo que o professor não deu tanta ênfase, tá bom? Então, quando ele estava pregando, e interessante aqui que qual é a mensagem dessa pregação? Que a confiança em Jesus, é na fé em Jesus que a pessoa alcança o perdão dos seus pecados. Não é por rituais, toda religião tem rituais. O judaísmo tinha vários rituais, mas com a vitória de Cristo, o perdão é alcançado em segui-lo, em servi-lo, confiando nele. Enquanto Pedro estava pregando, acontece esse evento aqui. Então, eu gostaria de pedir... Felipe, já leu? Já leu, Felipe? Já? Janaína, você pode ler, por favor, versículo 44 até o versículo 3 do capítulo 11? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Obrigado. Então, eu vou começar aqui pelo final. Quando Pedro chegou em Jerusalém, alguns irmãos não estavam felizes, estavam chateados. Arguiram Pedro: você entrou em casa de gentil e ainda comeu com eles. Era para eles estarem felizes, porque outras pessoas entraram no reino de Deus, passaram a fazer parte da igreja, mas eles estavam com raiva. Irmãos em Cristo. Quem eram os da circuncisão? Esses irmãos que eram da circuncisão eram pessoas que acreditavam em Jesus, se batizaram, estavam na igreja, mas por serem judeus eles acreditavam que ainda tinham que continuar nas regras da lei. E eles acreditavam que a salvação, a vida eterna, era uma coisa exclusiva dos cristãos judeus. Olha que egoísmo. Não, o que importa é que eu esteja salvo. O resto que vai para o inferno. É por isso que Deus batizou Cornélio e os seus parentes como batizou os apóstolos, dando a significação: não chama de impuro aquilo que eu santifiquei pelo meu sangue. É por isso que Pedro fala aqui, no versículo 43, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então Pedro falou assim: eu posso recusar a água a esse? Olha só, os irmãos estavam querendo proibir os não israelitas de serem batizados. Eu já toquei nessa tecla. Quando a gente está lendo o livro de Atos, a gente vai ver a necessidade do batismo. Toda pregação de evangelismo, os cristãos falavam sobre a necessidade do batismo, porque eles sabiam que é por meio do batismo que a pessoa entra no reino de Deus. Porque isso era a palavra do Senhor Jesus. Aquele que não nasce da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Né? Então, o batismo faz parte do plano de salvação, mas eles não queriam dar o batismo para os pagãos. Não queria dar água. Mas quando vê aquilo que aconteceu ali,
Ele falou, a gente não pode resistir a Deus. Como a gente vai negar água para ele? Porque a gente já estudou. Quando tinha um convertido ali na terra de Israel, o que acontecia? Eles chamavam os apóstolos para impor a mão sobre eles. Então Deus está honrando aqui os gentios, abrindo as portas para a nossa salvação, porque nós não somos israelitas. Então quando Deus faz isso, pare de se fechar entre vocês. Vai pregar para o mundo inteiro e batize o mundo inteiro, porque a mensagem de Jesus é: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nós temos ordenado. É junto. Não é só se batizar e não desenvolver a fé. Batismo por si só não salva ninguém. Mas o batismo faz parte do plano de salvação. É preciso ter fé em Jesus. É preciso o arrependimento, querer servir a Deus e crescer na caminhada, né? na caminhada cristã, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Continuar com o Senhor por todos os dias da vida. Mas se eu falar que não precisa não, batismo, é só um detalhe. Eu tô querendo calar a boca do Senhor Jesus, estou querendo mudar a ordenança do Senhor Jesus, tanto que eles tentaram, a própria igreja tentou fazer isso em relação aos não israelitas, e Deus precisou jogar o Espírito Santo ali naqueles homens, como ele fez com os apóstolos, para eles acordarem. E quando Pedro voltou, a igreja foi em cima dele. Para você ver, né, amados, que às vezes a pessoa está tanto no costume, por mais que a pessoa ouça o evangelho, nós temos muitos paradigmas enraizados em cada um de nós, sabe? E às vezes leva tempo mesmo você ouvindo a palavra ali, leva tempo para tirar aquilo, né? Porque Jesus falou claramente para eles, mas aquilo daquele nacionalismo israelita estava tão enraizado neles, parece que eles fecharam o ouvido para o que Jesus falou. Vai pregar para o mundo inteiro. Precisou o Senhor fazer isso, para que a igreja realmente fosse pregar o evangelho, né? Para o restante do mundo, tá? Alguém quer comentar algo sobre esse trecho aqui, amados? Alguma pergunta? Alguma colocação? Fique à vontade, viu? Eu vejo esse caso do Cornélio, percebo que ele não era cristão, não era servo de Deus. Mas como fala que ele foi justo, foi fiel, ele tive que resgatar um fez sobre ele. Ele foi tentando o evangelho. Você comentou o próprio Deus, que ele é justo, ele é verdadeiro, viu a vontade do Cornélio. Então ele foi resgatar praticamente por Deus. Exato. Deus fez, né? O anjo aparecesse por uma parede e falasse, vai lá, pegar aquele. Exato. Então a gente vê que tudo, porque Deus viu a vontade, né? Então a gente vê assim, na verdade existem muitas pessoas boas, mas o importante como você colocou, né? A obediência de Deus também. Aí Deus viu que Cornélio era obediente, mas ainda não tinha se convertido, não tinha se batizado. Exato. Então só a vontade, só as coisas boas que a pessoa faz não é suficiente, é se arrepender de Deus. Vê o versículo 48, você pode ler o versículo 48, irmão? Capítulo 10. Deus ordenou que fosse batizado em nome de Jesus. Então pediu que ele permanecesse se com ele toda a vida. Então Pedro ordenou que fossem batizados. Então ele entendeu a mensagem ali. Ele entendeu que a gente não pode fechar a porta da salvação para eles. E a porta da salvação, Cornélio já estava crendo em Jesus? Já estava crendo em Jesus. Já estava sendo abençoado por Deus? Estava sendo abençoado por Deus. Mas eles viram que tinha necessidade. E Deus estava mandando ali o pregador justamente para completar essa obra. Então, faz parte do plano de Deus, né, o batismo. Tanto que eles tentaram privar os não convertidos disso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, as igrejas têm que tomar muito cuidado, né, quando eles não falam sobre o batismo. Deus não iam mais batismo. Tem várias coisas. Então não dá para que muitas vezes a pessoa pode pensar assim. Salva Jesus Cristo, muitas vezes a pessoa vai pensar assim, o batismo não salva, a ceia não salva, o salva é Jesus. Só que todas essas coisas é um conjunto que já vem de Deus, que Deus mandou fazer. Exato. A gente tem que fazer, tudo isso é necessário. É o fruto que mostra a fé. Exato, que mostra a nossa fé nele, né? Nossa conversão a ele. Mais alguma colocação? Mais algum comentário? Claro. Você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Exato. Você está vendo o detalhe aí que estava dando batizar só em nome de Cristo. Entendo. Você está vendo aí. É um pouco diferente fora, né? Mas, bom, esse texto aí, cara, o que mais interessante que eu vi no capítulo é que Deus fala que em percepções de pessoas. Lá em Romanos 2 e versículo 9, fala também. E Tiago fala que aquele que tem percepções de pessoas, que essa palavra percepções de pessoas diz que em grego e em português é preconceito. E a gente não tem que ter preconceito. E Tiago fala que a gente comete pecado a gente se olhar para a pessoa com preconceito. Exato. Tiago é mais duro ainda. É verdade. E Deus não tem preconceito com a gente, com qualquer um aí. E ele só não buscou Cornélio, não. Ele buscou a turma lá, porque parece que reuniu cheio. Eu acho que não é só parente, não. Reuniu cheio de membros na casa dele lá, do Cornélio. Acho que é amigo também. Isso. E parece que Deus não buscou só o Cornélio, não. Buscou uma turma com ele lá. O Cornélio, você vê, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas da parte de Deus. Mas Cornélio era um homem tão justo, né? Que ele não quis guardar a salvação só para ele.
Ele convidou pessoas, ele chamou pessoas de confiança para ir em busca de Pedro, 3 homens, né, se não me engano, para ir em busca de Pedro lá em Jope, contou o que aconteceu. Então você vê que isso é uma atitude de não se envergonhar de Cristo, de procurar, ele já está mostrando atitude, né, que agrada a Deus. E agora a questão que você colocou, né, Luiz, sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é bíblico também, você sabe disso, né? Você sabe que está escrito, né? Em Mateus capítulo 28, Jesus falou, ide para todo mundo pregar o evangelho batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você conhece essa passagem, né? Conheço. Conhece, né? Aqui ele mandou batizar só em nome de Cristo, né? Ele não colocou o nome do Pai, Exato. Mas justamente isso. Eu entendo que se a pessoa só batizar em nome de Jesus, já está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seria errado, porque a gente vê isso no Novo Testamento. Mas também não acho errado quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que as duas formas são válidas, porque as duas formas são bíblicas, entendeu? O Jesus mesmo ele falou, ide para todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vê no livro de Atos que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Então, se eu ver alguma pessoa, eu te batizo em nome de Jesus, eu não vou criticar essa pessoa e falar, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também se eu ver uma pessoa que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também não vou criticar, porque as duas formas eu vejo que são listas no Novo Testamento. O João Batista batizado no quê? Aí a gente não sabe. Ele batizava pelo Cristo que ele não sabia ainda. Quer dizer, ele sabia, isso aí a gente vai ver mais pra frente. Eu até quero entrar nesse ponto, que é um grande mistério, né? Mas ele sabia que Jesus era o Cristo, pela pregação da mãe do pai dele, né? Porque se lembra que quando Maria foi visitar a mãe de João Batista, e a mãe falou assim, meu filho se mexeu na barriga, porque quando recebeu a sua saudação, então claro que João, ele sabia que Jesus era o Messias, porém, a Bíblia fala ali em João, que João falou, eu vim batizando aqui no rio, porque o Espírito me falou que quando o Messias viesse, ele me confirmaria, né? Ele me confirma. Então, ele já sabia que era Jesus, mas ele ainda quis uma confirmação, ele estava esperando uma confirmação do Pai, né? Aí, quando Jesus veio, e para ser batizado, o Pai confirmou para ele, mas também lá quando ele estava preso, você vê que ele teve naquele momento de provação, João Batista ele falou, o Senhor é mesmo aquele que iria de vir, a gente tem que esperar o outro. Mas ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas eu acredito que quando ele começou a pregar, ele não já foi anunciando, se convertam a Jesus lá de Nazaré. Eu acredito, o Messias, ele já sabia que era Jesus. Eu acredito que ele pregava assim, o Messias está vindo, ele é o rei, eu vim aqui para preparar. Mas a partir de que Jesus Cristo foi batizado e começou o ministério dele, eu acredito que João Batista começou a falar, a gente vê lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, isso pelo que eu estou lendo, pelas referências que a gente tem na Bíblia, Luiz, provavelmente era isso que acontecia, né? Mas antes de ter essa confirmação do Espírito, ele falava o Messias, o Cristo, em nome do Cristo, para a remissão dos pecados. Mas ele não citava o nome de Jesus ainda, eu desconfio. Porque estava esperando ver a confirmação do Pai, embora ele já soubesse, né? Mas a gente vai tratar mais nesse detalhe, quando a gente chegar numa passagem, o apóstolo Paulo vai chegar na igreja na cidade de Corinto e vai encontrar pessoas que eram batizadas, mas pelo batismo de João. A gente vai comentar mais isso. Mas o Novo Testamento não dá muitos detalhes. Qual que é a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus? A explicação que o apóstolo Paulo dá lá é que vocês se batizaram pelo Cristo que haveria de vir. Vocês foram batizados pelo Cristo que haveria de vir, mas Jesus ele já veio, já venceu na morte e as pessoas tinham que estar ligadas à igreja, né? A igreja, não ao ministério de João. O ministério de João Batista teve um propósito, né? Mas a partir da vitória de Cristo, as pessoas tinham que estar vinculadas assim à pregação do evangelho da igreja. Mas quando a gente chegar lá, a gente entra mais detalhes sobre isso. É uma questão bem complicada mesmo, porque a gente não tem tantas informações. Mas você quer comentar mais algo sobre isso? Mas você acha que a batizagem na boca tem salvo? Eu acredito que enquanto a igreja, as pessoas não tiveram acesso a essa pregação de Cristo Jesus, né? Foi um batismo válido, sim. Né? Naquele momento ali, fez parte do plano de Deus. Mas a partir do momento que Cristo começou seu ministério, o próprio João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. Porque até as pessoas começaram a falar assim para ele, né? Aquele que você falou que é o Messias, está batizando mais gente do que você. Embora a Bíblia fale que Jesus não batizava, né? Os apóstolos. Ele falou, convém que ele cresça e eu diminua. Então, o João Batista falou, aquele batismo foi válido antes de Jesus se manifestar ali para a terra de Israel. A partir do momento que a igreja começou o ministério da igreja, as pessoas tiveram acesso ao evangelho, a vontade de Deus é que fosse batizado em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa pergunta, porque eu já vi essa pergunta antes, viu, Luiz?
algumas dúvidas, algumas pessoas falaram isso mesmo, né? E pelo que pessoas que eu já conversei, irmãos na fé, eu entendo isso também, que as duas formas aqui são bíblicas, são válidas. Acho que a gente não tem que, porque a gente vê pessoas batizando só em nome de Jesus, e parece que Deus aceitou isso, né? Porque são um só, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente não vê, no Novo Testamento, é a pessoa batizando nas águas falando só em nome do Espírito Santo, ou só em nome do Pai. Ah, mas tanto faz, não são as três pessoas da Santíssima Trindade? Mas a gente fica o que está escrito, né? A gente faz a vontade do Pai e do Espírito Santo, mas a gente fica no que está escrito. E as formas que a gente vê que é permitido, que está escrito e tem referência, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus Cristo. Também tem esse em nome de Jesus, não poderoso que você falou no nome dele. Também. Isso é muito. Eu, particularmente, quando eu batizo, nas vezes que o Senhor permite que eu batizasse, né, algumas pessoas, eu opto pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi a voz do próprio Messias, do próprio Jesus, né? Mas aqui é a voz do Senhor também, né? Se batiza só em nome de Jesus, serve, né? Poderoso. Só batizei duas pessoas, que eu acredito que eu falei o nome do Pai, mas quando você não tem costume de fazer as coisas, é que nem você pega um texto aqui, você pode passar por um texto que você não percebe com frente, é o que é mais importante. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, deixa eu te falar aqui. Então, às vezes a pessoa pode falar só o nome de Jesus, mas porque não tem aquele costume de ficar batizando pessoas. Tem um irmão que faz vários batismos, e tem uns que já não faz parte. Às vezes até uma pessoa, por ter estudado com aquela pessoa, ou foi na igreja por causa daquela pessoa, não, eu quero que você me batize. Mas muitas vezes você não batizou quase ninguém. Às vezes no foda de costume, de repente a pessoa pode chegar e falar só o nome de Jesus. Que seja feita com fé, né? Seja feita isso com fé. É bíblico. É bíblico. Mas outras pessoas não podem fazer isso. Porque falta de costume. Eu, particularmente, quando eu batizo, eu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu já vi irmãos que batizam em nome de Jesus. É poderoso, é bíblico, a gente tem referência bíblica, então eu não vou criticar. E se eu fosse me batizar, algum irmão falasse em nome de Jesus, eu vou, meu batismo não serviu. Não, é bíblico, só em nome de Jesus. E se falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, só tem que ser, não, é bíblico também, entendeu? Pelo que é bíblico, né? Não sei se você vai falar, tem um lado que é unicista. O unicista, eles acreditam só em Cristo, não na Trindade. Cristo é Deus, é o tipo de unicista, que é único. Nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Então talvez eles devem. Aí eles batizam só em nome de Jesus. Mas aí tem como mostrar, né? Isso não é bíblico, né? Eu entendo que o nome de Jesus é poderoso, mas tem essa referência, existe a Trindade, né? Mas foi bom você tocar nesse ponto, viu, Luiz? Mais algum comentário? Então vamos continuar aqui, a partir do versículo 4 ao 18, a explicação de Pedro. Pedro vai explicar tudo aquilo que a gente... A história vai aparecer nesse trecho repetida 3 vezes. Uma hora vai ser pela narração de Lucas, outra hora pela narração de Cornélio e de Pedro, e agora pela narração de Pedro, para os irmãos lá em Jerusalém, confirmando o que aconteceu, né, essas 3 versões. Então, do versículo 4 ao versículo 18, você pode ler, Paulinho, 4 ao 18, para encerrar o estudo? Capítulo 11, Então, Pedro passou a fazer nenhuma posição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e desastres, tive uma visão em que eu observei descer um objeto como se fosse uma lençol baixando no céu, pelos 4 pontas e vindo até perto de mim. E, ficando para dentro de olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me disse: mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, que jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, porque Deus purificou, não considereis comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se lhe recolheu para o céu. E eis que na mesma hora, falando junto à casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. Entraram na casa daquele homem, e ele nos contou como virá ao anjo em pé em sua casa, e lhe disseram: envia a Jope, mandar chamar Simão, por sobrenome dele, o qual irá por palavras mediante das quais será salvo, tu toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, os princípios. Então, eu lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Senhor. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos entregou todo,
cremos no Senhor Jesus, que era eu para que pudesse resistir a Deus, tendo ouvido com eles essas coisas, participavam de ser e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos impulsos foi por Deus recebido o arrependimento para a vida. Olha só, então você vê como uma coisa que era séria, dentro da igreja. Começaram a brigar com Pedro. E no versículo 18 fala: depois que eles ouviram essa prestação de contas, Pedro, aqui é a primeira lição. Homem de Deus tem que prestar contas, por mais que estejam com a razão, tem que se comunicar. Então, Pedro podia ficar revoltado ali com eles, não explicar o que aconteceu, mas ele eram irmãos, então ele foi explicando, ele foi deixando bem claro que ele fez aquilo pela orientação direta do Senhor, ele não poderia resistir a Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui no versículo 18, fala aqui, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Então eles estavam muito inquietos mesmo, estavam inquietos porque gentios foram batizados, não israelitas foram batizados. Só pelo fato de Pedro ter entrado na casa deles e ter comido com eles também. Aí, só depois disso que eles falam aqui, logo também, aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha só, então na cabeça desses irmãos, quem não era judeu cristão já estava condenado. Só depois que eles falaram assim, aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, até para você se arrepender é uma oportunidade que Deus está te dando. Porque se Deus não te dá a promessa da salvação, você pode se arrepender, tentar mudar, fazer o que é certo, mas se não tem a chance de se salvar, não vai adiantar nada. Mas o evangelho vem para dizer para você, filho, filha, se você se arrepender, crê em mim, se arrepender dos seus pecados, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Outra coisa que me chamou a atenção, eu já tinha falado antes, o versículo 14 aqui, Pedro fala, eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14, Pedro narrando o que o anjo falou para Cornélio, e ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Eu friso, Cornélio já tinha recebido um louvor de Deus, havia um homem Cornélio, um homem justo, um homem que fazia esmolas, um homem que a oração dele era ouvida por Deus, mas ainda ele não estava salvo. Não estava salvo. Porque para ser salvo você tem que... Quem manda é Deus. É Ele que dita as regras. Tem que ser do jeito de Deus, não do nosso jeito. Eu me lembro daquela passagem de Naamã, cara que estava falando de uma doença da pele. Uma doença da pele. Não era a salvação que estava em jogo ali. Mas quando Eliseu falou para ele, vai e se banha 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou com raiva e não quis ir. Aí alguém falou para ele, mas meu Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você não faria? Então Deus, Ele não pede algo para o ser humano que o ser humano não possa fazer. É algo acessível ao ser humano. Mas o orgulho do ser humano, muitas vezes, não quer fazer do jeito de Deus. Mas eu friso aí. Mas cadê o amor de Deus? O amor de Deus é que Ele não deixou uma pessoa que tinha qualidades, que tinha um temor a Ele, o respeito a Ele, ficar sem a oportunidade da salvação. Entende, amados? Quando a oportunidade vem para você, a palavra que vai te salvar vem para você, é porque Deus já está falando, você tem qualidades, você tem coisa boa, eu quero ter você. Porque se você não tivesse jeito, se você não tivesse a possibilidade de seguir a Deus, se Deus não visse coisa boa em você, não quisesse você, essa palavra nem teria chegado em você. A possibilidade de você se batizar nem teria chegado a você. Chegou, amados, chegou. E chega para muitos. Alguma pessoa vai falar assim, irmão, o Senhor vai condenar alguém que não teve a possibilidade da salvação? Amados, Deus Ele vai tentar salvar todo ser humano até o último dia da existência dessa pessoa. E eu não estou aqui para ficar condenando aquela pessoa está no inferno, aquela pessoa está no céu. Mas lá no dia do juízo final, Deus Ele sabe se aquela pessoa não se converteu por falta de meios ou por falta de negligência. Ou por negligência, por falta de humildade, por falta de desejo de honrar a Deus. Entende? Não é o Ricardo que é capaz de julgar e decidir isso. É Deus, é Deus. Mas nós, como servos do Senhor, a gente não pode abrir mão de falar da necessidade do batismo. Porque a Bíblia fala que é o Novo Testamento. E lá em Hebreus, a Bíblia fala que o testamento tem valor depois da morte do testador. Imagine que você tem os seus bens. E antes de você morrer, você coloca um testamento. Quando eu morrer... Tem até um comercial da Volkswagen bem antigo, né? Tá no funeral, tem um comercial da Volkswagen bem antigo, assim, tá o funeral do carro, né? Do homem lá, e as pessoas, e no funeral do homem, ninguém tava lendo, mas na narração tá a pessoa falando do seu testamento. Ele falou, para esse não vou dar nada, porque ele só pensava no meu dinheiro. Esse aqui não, porque a minha mulher só gostava de esbanjar, não sei o que. Mas esse aqui pode dar meus bens, porque ele era uma pessoa que economizava, ele me ajudou, ele me incentivou a comprar um Volkswagen. Era um comercial, né? Mas assim, o testador vai lá, para tal fulano vai tal isso, para tal fulano vai tal aquilo. Depois que a pessoa morre, alguém pode mudar o testamento? Uma pessoa que não seja o testador pode mudar o testamento? Ninguém.
A diferença é que o nosso o testador vive, Jesus vive. Então, o testador ele pode mudar o testamento a hora que ele quiser? O testador pode, né? Mas qualquer pessoa que não seja o testador pode mudar? Eu sou o testador? Você é o testador? Você é o testador? O testador falou, ó, tem que batizar. Pra minha vontade, enquanto eu voltar, tem que batizar. Tem que crer, confessar, tem que se arrepender, crer, confessar, se arrepender, se batizar e continuar comigo. Se Deus lá, se Jesus lá quiser salvar alguém que não se batizou, quem sou eu para questionar Jesus? Questionar Jesus. Ele é o testador. Embora Jesus não blefa. Ele fala que não, Jesus falando aqui, ó, até ele falou lá em João, se não me engano, capítulo 8, não sou eu que vai julgar vocês, é a palavra que eu tenho proferido. Então, só por causa disso, que Jesus falou isso, é bom te levar a sério o que ele diz também. Ele não vai ficar mudando as coisas, entendeu? Mas ele é soberano, Jesus é soberano. Agora a gente tem que respeitar o que ele mandou. E aquilo que ele deixou pra gente, que o batismo faz parte do plano de salvação, amado. Eu não vou ficar condenando ninguém aqui, mas eu alerto, ó. O testador falou isso, tem que respeitar o que ele disse. Respeitar o que ele disse. E ele falou que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Ué, mas ele não falou aquele que não crê e não for batizado não será salvo, né? Ele falou aquele que crê e for batizado, será salvo. Então você tem que andar com essa certeza no coração, com essa esperança. Então faça das coisas certas. Não fique querendo pagar para ver. Faça a coisa certa. Mas ele falou, aquele que não crê será condenado. Por quê? Porque as pessoas antes de Cristo não tiveram acesso ao Evangelho. Mas eles creram em Deus. E vão ser salvos, porque eles não tiveram acesso à oportunidade de se batizar, à oportunidade de ouvir o Evangelho. Agora, a gente que tem acesso a essa verdade, a gente tem que respeitar a palavra do Salvador, a gente não correr o risco de perder a nossa alma, não é? Então, é isso que eu penso, irmãos. Os irmãos fiquem à vontade. Isso aqui é um assunto, né, fala de salvação, é profundo, mas é o centro do Evangelho. Né? Você fez lembrar uma situação, eu sempre lembro do Salmo até quando. Esse Salmo não fala até quando? O Salmo da Davi. Isso. Só que Davi, ele fala de Salmo até quando? Ele fala até quando, Senhor, eu vou pecar contra? Até quando o Senhor vai ter piedade de mim? Até quando o Senhor vai ter pecar contra? Então, Davi, ele sempre questionava assim, vendo a vontade de Deus, vendo as falhas dele, e vendo as coisas ruins que ele fez, e faz aqui. Então ele ficava assim perplexo com isso. A gente já está falando sobre essa situação. É verdade. Ou a pessoa ouve a palavra de Deus inteira para mim. Ela não está respeitando o testador. O Senhor teve misericórdia dele, o Senhor teve bem dele, o Senhor teve tudo. Mas fica aquele alerta pra gente, né? Jesus é amor, também Jesus é justiça. Ele não pede nada pra gente que não esteja a nossa... Por que não quis batizar? Não é? Por falta de fé? Por causa de egoísmo? Não tinha possibilidade? É desrespeitar... Você acha que o testador vai ficar feliz quando as pessoas vão lá e pisam no seu testamento? Desrespeita o seu pensamento? Seu testamento... Não, isso aqui vai ficar pra minha esposa, pros meus filhos. Aí, não vou dar pro estranho. Você acha que o testador ficaria feliz? Então a gente tem que tomar cuidado justamente, tem que respeitar o Evangelho, né? Ó, Jesus ordenou isso, tá aqui, ó, você tem que obedecê-lo, né? Então, onde que é mesmo, amor? Hebreus capítulo 21, que fala ele falando da aliança, que é necessário a morte do testador. Hebreus 10, eu vou ler rapidinho. Hebreus 10, 10, versículo 21. Agora eu não vou achar, me perdoe, viu, irmãos? Hebreus 10, que o testamento tem... deixa eu ver se eu acho aqui. 9, 10, 9? Deixa eu ver aqui. No 16 em diante, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não é isso, não. É que fala assim que um testamento só tem valor depois da morte do testador. E ele falou que Jesus morreu, né? Jesus morreu e a partir do momento que ele morreu e citou, essa aliança está valendo. Depois eu vou procurar a referência, tá bom, irmãos? Me perdoem, tá? Me perdoe, mas eu vou procurar essa referência com mais calma depois. Ok, mas você queria falar alguma coisa? Não, fala que o testamento só tem valor depois da morte do testador. É em Hebreus. Hebreus 9, 17. É isso mesmo, obrigado. Versículo 16, 17, 9, 16, 17. Obrigado, irmão. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porém, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta escarlate e isopo, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e os seus tecidos e serviços consagrados. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, versículo 15, né? Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança,
a fim de que, ter vindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, deixando claro que esse testamento de Cristo Jesus, ele está valendo porque ele derramou o seu sangue por esse testamento. Essa aliança, ele tem que ser respeitado, né? E nessa aliança, a gente vê na pregação da igreja primitiva, o batismo é necessário. Tanto que eles quiseram evitar que os gentios fossem batizados, porque eles não acreditavam que os gentios iam ter a possibilidade da salvação, né?